Brasileiros repatriados de Gaza deixam o Egito e decolam rumo a Brasília. E você vai ver também. ONU baixa as bandeiras a meio mastro em luto por funcionários mortos em Gaza. Polícia Federal faz operação para prender quadrilha que movimentou 50 milhões de reais em 3 estados brasileiros. Onda de calor atinge a maior parte do Brasil, com temperaturas beirando os 40 graus. Alerta do INMET é estendido para 13 estados e o Distrito Federal. E na Islândia, cidade inteira é evacuada com risco de erupção vulcânica. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. E vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O grupo de 32 brasileiros que saiu de Gaza já deixou o aeroporto do Cairo, no Egito, com destino ao Brasil. A previsão é que o voo pouse por volta das 11h30 da noite desta segunda-feira em Brasília. Vamos ver. Os 32 brasileiros que conseguiram deixar a faixa de Gaza no sábado pela fronteira com o Egito através da passagem de Rafah já estão voltando ao Brasil. Eles retornam com o avião VC-2 da Força Aérea Brasileira cedido pela Presidência da República. Antes de chegar ao Brasil, o avião que traz os brasileiros repatriados vai fazer o total de 3 paradas técnicas, em Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha e na base aérea do Recife. Depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende receber o grupo pessoalmente na base aérea de Brasília. Os 32 brasileiros e familiares que conseguiram deixar a faixa de Gaza passaram a noite na cidade do Cairo. Das 34 pessoas que pediram ao governo para serem repatriadas, entre elas 24 brasileiros e 10 familiares palestinos próximos, apenas 32 fizeram a travessia e deixaram a zona de guerra entre Israel e Hamas. O Itamaraty informou que 2 brasileiras do grupo original, mãe e filha, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza, alegando motivos pessoais. E nesse domingo, muitos vibraram com a notícia do grupo de brasileiros que conseguiu deixar a região de conflito. Um drama que durou cerca de 35 dias e que se encerrou após os esforços de diversas autoridades. Um acordo costurado a muitas mãos com uma série de dificuldades e também de riscos. E nós temos a oportunidade de conversar com exclusividade com um dos responsáveis pelo trabalho de negociação com representantes de Israel, do Egito e também do Hamas. Portanto, a repatriação dos brasileiros que estavam em Gaza é o tema da nossa entrevista de hoje. Chamo agora para a nossa conversa Alessandro Candeias, que é embaixador do Brasil na Palestina. Boa tarde, embaixador, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Daniela, prazer estar com você. Obrigada pela sua disponibilidade. Embaixador, foram 5 semanas de muito esforço para trazer esse grupo de brasileiros. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as particularidades dessa missão. Esse é um dos objetivos da política externa brasileira, a proteção dos nacionais brasileiros no exterior. Nós tivemos uma operação muito complexa, como você acaba de dizer, a multiplicidade de interlocutores, de países interessados. Então, isso exigiu da parte nossa uma fina articulação entre o nosso escritório do Brasil junto à Palestina, em Ramallah, a Embaixada do Brasil junto a Israel, em Tel Aviv, a Embaixada do Brasil junto ao Egito, no Cairo, evidentemente o Itamaraty, e uma interlocução em alto nível político, com a intervenção do próprio presidente, do chanceler Mauro Vieira, do ministro Celso Amorim, enfim, em vários níveis houve gestão para que a lista de brasileiros, de 32 brasileiros, pudesse ser, em primeiro lugar, aceita por todas as partes e, finalmente, conseguida a etapa final de repatriação. Nós já conhecíamos essa comunidade através de consulados itinerantes. Nós, nas 5 últimas semanas, cada dia havia a esperança de que a fronteira pudesse ser aberta e de que os brasileiros pudessem estar na lista. Então, isso exigiu de cada um de nós e, inclusive, sobretudo, do grupo de brasileiros, muita perseverança, muita paciência, muita persistência e, sobretudo, um cuidado muito grande com o ânimo
do nosso grupo. Eles estavam realmente apavorados, desesperados. Alguns nos mandavam mensagens dizendo: acho que vamos morrer aqui. E nós éramos obrigados a dizer: não se preocupem, todos vão sair salvos. E graças a Deus tudo isso nós pudemos concluir ontem com a saída do nosso pessoal de Gaza para o Egito. Enquanto não se conseguia uma definição sobre prazos, foi feito todo um trabalho para garantir aí uma rede de proteção social, como você até acabou pontuando na sua resposta. O que foi considerado mais difícil? Garantir a segurança dessas pessoas em meio aos bombardeios ou condições de sobrevivência em meio à crise humanitária? São duas etapas mais ou menos consecutivas. O nosso primeiro objetivo foi retirar o grupo de brasileiros do norte da faixa de Gaza. Quase todos moravam em cidades perto, ou na capital mesmo, em Gaza, que é a capital da faixa, ou em cidades próximas. Então, nosso primeiro objetivo foi concentrar o grupo de brasileiros em uma escola e, em seguida, retirá-los para a área sul de Gaza, longe dos bombardeios. Então, esse foi o primeiro objetivo, garantir a segurança deles. E fizemos isso em articulação, evidentemente, com a nossa embaixada em Tel Aviv. Cada vez que havia um deslocamento de nosso grupo e cada vez que eles se instalavam em casas alugadas pelo governo brasileiro ou nos próprios apartamentos na cidade de Khan Yunis, nós informávamos a Israel para que os lugares onde estivessem os brasileiros não fossem objeto de bombardeios. Então, essa foi a primeira etapa. Claro que, mesmo na área sul, havia bombardeios e isso assustava muito o nosso grupo. Concluída essa etapa, retirados os brasileiros da zona de conflito, passamos à segunda etapa, aí sim, de atendimento humanitário, porque Gaza, como nós sabemos todos, já vivia em uma crise humanitária e com o início desse conflito, essa crise se potencializou. Vivemos hoje realmente um contexto de catástrofe humanitária que afeta mais de 2 milhões de pessoas, a 1,6 milhão de pessoas deslocadas do norte para o sul, e todo o nosso esforço foi proteger os brasileiros dessa crise humanitária. Então, nós enviávamos recursos para que eles próprios pudessem comprar os alimentos, oferecíamos o alojamento para que eles não dependessem da estrutura humanitária nem das Nações Unidas, nem do Crescente Vermelho, nem da Cruz Vermelha, nem de nenhum outro organismo internacional. Então, felizmente, conseguimos garantir essas duas vertentes que você mencionou, a proteção contra os bombardeios, tirando da zona de conflagração mais intensa ao norte, e o oferecimento de recursos para que eles pudessem, de forma própria, buscar no mercado local alimentos, água, gás, remédios. Felizmente, conseguimos isso a tempo, porque a situação vai se intensificar e esse grupo de 34, e saíram finalmente 32 dos 34, seria muito difícil que eles pudessem manter o seu, de certa forma, bem-estar, sua proteção, se continuassem na faixa de Gaza. E por falar em dificuldade, além desse primeiro grupo, existe a informação de uma segunda lista que pode ter entre 40 e 50 pessoas interessadas em deixar a região. Eu queria que o senhor confirmasse para a gente essa informação. E o senhor considera essa próxima operação, então, mais ou menos complexa? Quais seriam as diferenças? Correto. Essa pergunta foi feita ontem na coletiva de imprensa do chanceler, ministro Mauro Vieira, e a resposta é que não há efetivamente uma segunda lista. Quando nós fizemos a consulta ampla no início do conflito, nos dias 7 e 8 de outubro, nós ligamos para cada uma das famílias que nós temos em Gaza. Então, 34 manifestaram, nesse primeiro momento, o desejo de evacuação. Então, nós trabalhamos com esse primeiro grupo, essa primeira lista, que foi informada às outras partes, ao Egito e a Israel. Nos últimos dias, com a intensificação do conflito, o nosso escritório, o Escritório do Brasil na Palestina, passou a receber novas demandas. Pessoas que disseram que não queriam ser evacuadas no primeiro momento e que agora a percepção de risco mudou. Agora eles estão demonstrando interesse, de fato, em ter algum tratamento. Então, o que estamos fazendo agora é recolher informações. Não há efetivamente uma segunda lista. O que sim estamos fazendo é recolher todas as informações. Já estamos começando a estender essa mesma rede de proteção a eles, ou seja, enviando recursos, fazendo inclusive traslado de pessoas, de brasileiros que estão ainda na faixa norte de Gaza para o sul, ou seja, retirando mais uma vez, né, da zona de conflito.
Analisando caso a caso, isso de fato demora, há questões legais, questões de documentos, tudo isso ainda está sendo estudado. Mas efetivamente não há uma segunda lista, não há ainda nenhum planejamento nesse sentido, mas estamos trabalhando com essas demandas e recolhendo as informações e organizando e sistematizando essas informações. Nós conversamos com o embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeias. Muito obrigada pela sua participação e parabéns por essa missão bem-sucedida, pelo sucesso na negociação que trouxe de volta o grupo que vivia de perto os horrores da guerra na faixa de Gaza. Muito obrigado. Até mais. Os escritórios da ONU em todo o mundo baixaram suas bandeiras a meio mastro em sinal de luto pelos funcionários mortos em Gaza durante o conflito entre Israel e Hamas. A Organização das Nações Unidas já perdeu mais de 100 trabalhadores desde o início dessa guerra. A Organização das Nações Unidas está de luto. Dezenas de funcionários morreram em Gaza durante o conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas, iniciado em 7 de outubro. Os escritórios da ONU em todo o mundo baixaram suas bandeiras a meio mastro em sinal de luto e respeitaram 1 minuto de silêncio. O secretário-geral, Antônio Guterres, pediu que as delegações da organização no mundo inteiro respeitem 1 minuto de silêncio às 9h30 da manhã, no horário local de cada país. Em Genebra, onde fica a segunda maior sede da ONU depois de Nova York, a bandeira da organização estava a meio mastro e as dos países membros foram retiradas em sinal de luto. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos anunciou na sexta-feira que mais de 100 de seus funcionários morreram na faixa de Gaza desde o início da guerra há pouco mais de um mês. O conflito começou após um sangrento ataque do movimento islamita Hamas contra Israel, que deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses. De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 11.100 pessoas morreram na ofensiva israelense em Gaza, também a maioria civis. A seguir, a gente fala sobre a onda de calor que atinge grande parte do Brasil. Está quente aí na sua região, então aguente firme, porque o calor continua nos próximos dias. A gente fala também sobre a Islândia, cidade evacuada com risco de erupção vulcânica. Não perca, é depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques nacionais. A Polícia Federal cumpre mais de 20 mandados contra traficantes e agiotas. A suspeita é que os alvos movimentaram cerca de 50 milhões de reais. As polícias federal e civil cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão temporária nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. A Operação Reféns tenta combater um esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem coordenado por uma organização criminosa. O grupo é acusado de fazer movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam 50 milhões de reais. As ordens judiciais estão sendo cumpridas nas cidades mineiras de Pocrane e Ipanema. Cada um dos presos na operação desta segunda-feira deve responder por um ou mais dos seguintes crimes: lavagem de dinheiro, extorsão, tráfico de drogas e agiotagem com penas máximas de até 15 anos. Os detidos devem ser encaminhados ao sistema prisional, onde vão ficar à disposição da Justiça. O Instituto Nacional de Meteorologia ampliou para 13 estados e o Distrito Federal os alertas de perigo por conta das altas temperaturas registradas no Brasil. De acordo com o Alerta Rio, que é o serviço de meteorologia da Prefeitura, olha só, a sensação térmica chegou a 52,7 graus Celsius até às 8h30 da manhã em Guaratiba, na zona oeste da capital fluminense. Essa foi a maior sensação de calor registrada na cidade nos últimos dias. Os alertas se concentram nas regiões centro-oeste e sudeste, mas também alcançam estados do norte e do sul do país. Nestes locais, há a previsão de que os termômetros registrem ao menos 5 graus acima da média histórica para o mês de novembro.
Alguns locais receberam do IMET alertas de perigo, exigem atenção sobre condições meteorológicas e riscos que possam ser inevitáveis. Também há os alertas de grande perigo, que se referem a situações em que estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com risco para a integridade física das pessoas. Os locais de alerta de grande perigo são Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo. Também há alerta de perigo para Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. Com 42,5 graus na estação de Irajá, a cidade do Rio de Janeiro bateu recorde ao registrar a maior temperatura do ano. No mesmo local, a sensação térmica chegou a 50,5 graus, segundo órgãos oficiais de monitoramento. A onda de calor intenso também fez São Paulo registrar a tarde mais quente deste ano, com 36,9 graus. As previsões indicam que a onda de calor deve continuar ao longo desta semana, se intensificando gradativamente e quebrando recordes especialmente no centro-oeste e no sudeste do Brasil. As máximas vão se manter entre 40 graus e 45 graus, níveis mais altos de 2023. Agora a gente fala sobre o tsunami meteorológico que atingiu o município de Laguna, em Santa Catarina, nesse fim de semana. A repórter Michele Veiga traz para a gente um balanço dos prejuízos causados pelo fenômeno e a expectativa do tempo para os próximos dias. Aqui em Santa Catarina a gente volta a chamar a atenção devido às chuvas. O volume delas não é tão alto, mas o estado ainda vive a atenção, o alerta, devido ainda o solo está muito encharcado em algumas regiões por conta das chuvas de outubro, que foram do dia 4 de outubro até o final do mês. Foi muita água, muito tempo, e a gente ainda não teve muita trégua, não. No final de semana, o que chamou a atenção que está correndo o Brasil e o mundo são essas imagens do tsunami meteorológico que aconteceu na cidade de Laguna, aqui no sul catarinense. Tudo isso foi uma mistura de alta temperatura com sistema de baixa pressão. Enfim, a Defesa Civil vai explicar um pouquinho pra gente por que isso aconteceu. O fenômeno ocorre atrelado a algum sistema meteorológico atuando na região. Na tarde deste sábado, por exemplo, não havia previsão de mar agitado, mas uma linha de instabilidades avançou sobre a região, provocando rajadas de vento e uma queda brusca de pressão, fazendo com que o mar avançasse em direção à costa. Tá aí, portanto, a explicação da Defesa Civil de Santa Catarina. E os carros aí, cerca de 20 deles tiveram bastante prejuízo. Ali é uma área mais familiar, tem restaurantes, almoço à beira-mar, mas os carros nem deveriam estar ali porque é proibido o tráfego de veículos na beira-mar. Mas enfim, instável, acabaram sendo prejudicados também por essa condição. Aqui a gente fica de olho nas altas temperaturas, pois não tá frio não, tá bem abafado. Hoje a temperatura tá na casa dos 26 graus, mesmo com chuva. Ontem, Uruçanga, uma cidade aqui do sul catarinense, foi a que teve a maior alta de temperatura, 40 graus somente nesse domingo. No sábado, quando aconteceu tudo isso, vento forte, tsunami, estava na casa dos 36 graus. Então, assim, as temperaturas continuam altas, muito abafado o tempo, mas a umidade está alta devido à chuva. Por isso, a gente fica de olho e a Defesa Civil alerta para vendavais, tempestades e granizo a qualquer momento no estado. Eu volto para São Paulo com as informações aqui de Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Olha só, ao menos 6 pessoas ficaram feridas após a colisão de 2 trens de passageiros na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro. O acidente foi na estação de Madureira, no ramal Santa Cruz, que liga o centro do Rio à Zona Oeste, passando pela Zona Norte. A Supervia, concessionária que opera o serviço de trens urbanos no estado, informou que os clientes que estavam reclamando de dores no corpo receberam apoio da empresa. Após o acidente, alguns trens precisaram aguardar a ordem de circulação para seguir viagem ou trafegar em velocidade reduzida. A estação Madureira também atende o ramal Japeri para Cambi, que vai até a Baixada Fluminense, na região metropolitana. E na Islândia, mais de 3.000 moradores de Grindavik, cidade localizada no sudoeste do país, tiveram que deixar as suas casas devido a uma possível erupção vulcânica. A decisão foi tomada pelas autoridades após o país registrar uma série de terremotos e evidências de magma se espalhando pelo subsolo. O
Gabinete Meteorológico da Islândia informou que havia um risco considerável de uma erupção na península de Reykjanes por conta do tamanho da intrusão subterrânea de magma e da velocidade com que se movia. De acordo com vulcanólogos, a previsão é que não demore muito para haver uma erupção em horas ou alguns dias. Em apenas 12 horas, o país registrou cerca de 800 tremores e, ao longo desta semana, o país registrou cerca de 1.400 tremores de terra, segundo as autoridades locais. A Islândia tem 33 sistemas vulcânicos ativos, o maior número da Europa. Após o fenômeno, autoridades encontraram evidências de magma se espalhando no subsolo. E a Agência de Proteção Civil da Islândia ordenou a evacuação completa da cidade de Grindavik, embora tenha enfatizado que não se tratava de uma evacuação de emergência. Essa edição fica por aqui. Você confere imagens ao vivo do Rio Charles, em Boston, nos Estados Unidos. Agora são 10 horas e 26 minutos da manhã por lá no fuso da cidade. E na sua tela, o maior rio de Boston, que leva o nome do rei Charles I, monarca da Inglaterra do século XVI. O rio tem um comprimento de 129 quilômetros, cruza 58 cidades e a sua bacia tem 798 quilômetros quadrados. No seu último trecho faz fronteira entre Boston e Cambridge. Outra curiosidade é que diversos campos universitários estão entre as suas margens, como, por exemplo, a famosa Universidade de Harvard, a Universidade de Boston e o MIT, considerada a melhor faculdade do mundo em 2023. Essa imagem que aparece aí para você parece até um quadro, não parece, de tão linda que ela é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu volto com mais informações e também com imagens de qualquer lugar desse mundão com mais curiosidades também. Até amanhã.